Diversões, o que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o novo colunista diário do jornal O Tempo, Luiz Tito. Ei, Tito, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política, Rádio Super. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana. Bom dia, amigos da 91.7. Ô Tito, você não é necessariamente uma novidade para o leitor do jornal O Tempo, porque uma vez por semana você tem o seu artigo normalmente na página 2. Mas a partir do próximo dia 1º de junho, terça-feira, você vai começar uma coluna diária. Conta pra gente por onde vai passar, você que é um sujeito que conhece muitos bastidores da política, da economia mineira, por onde vai passar esse trabalho seu a partir do próximo dia 1º? Bom, a tentativa nossa é de fazer com que ele passe pelos canais de política e de economia que hoje, de alguma maneira, não conseguem, nós não conseguimos neles penetrar, neles passarmos e torná-los fatos diários nos outros espaços que o jornal tem. O jornalismo de coluna, né, o colunismo, ele tem outro tipo de pegada, outro tipo de enfoque, e essa que nós queremos revigorar no jornal. Já tivemos outras experiências nesse mesmo espaço, todas elas muito exitosas, muito bem tratadas, muito bem recebidas pelos nossos leitores, e essa é a postura que nós queremos trazer de volta com mais vigor. Pois é, e os olhares para todas as áreas, né, e principalmente para a política que está borbulhando, muito vigorosa, né, nesse período em que a polaridade é extrema, né, Tito? São posições muito bem firmes hoje em dia, a polaridade se instalando. É importante também trazer, né, essa possibilidade de discussão, de ver todos os lados, né, de um assunto, por exemplo, de interesse. Sim, na verdade, se você for perceber bem, as eleições parece que não acabaram, né? Tanto Verdade. No plano federal quanto no plano estadual e até municipal, essa mais recente. Parece que as eleições ainda estão aí borbulhando. Quando você fala de polarização, é a polarização dos elementos que há pouco tempo, há poucos anos, né? E no caso do municipal, há poucos meses, se encontraram no processo eleitoral. Parece que eles não se lembraram de que agora é preciso governar, é preciso administrar o país, os estados e os municípios, né? E olha que a gente está chegando Gerais, numa outra eleição, né? Já estamos na porta de outra eleição, que eu tenho certeza que vai mexer muito. Essa eleição que vem aí agora, que também já começou, né? A outra não terminou, como nós falamos, e nós estamos diante de uma eleição que está começando já, polarizando os seus pretensos candidatos. Eu tenho certeza que ela vai nos deixar muito material, vai nos trazer muito o que falar, muito o que comentar nessa coluna. Você destacava agora há pouco, Tito, a importância que tem o colunismo no jornalismo atualmente, e você traz informações e vai trazer informações de bastidores da política, da economia. Destacava até agora há pouco, a partir dessa pergunta da Adriana, essa eleição que não terminou, que permanece até hoje, a turma não desceu do palanque. E aí eu te pergunto, qual que é a importância pro nosso leitor e até por extensão pro nosso ouvinte também, dessa citação e desse levantamento dos bastidores da política, porque tem muita coisa que acontece nos espaços de poder que nós, meros cidadãos, digamos assim, não ficamos sabendo, né, Tito? E é importante que haja informações desses bastidores, de como as decisões são tomadas, daquilo que não necessariamente você tenha a informação assim ampla e restrita, para que as pessoas saibam mais ou menos como é que o processo político acontece. Essa que eu acho exatamente a importância do colunista, né? Primeiro porque ele tem outra maneira de descer ao fato, né? De enfocar o fato. E a relação que o colunista tem com o agente da notícia, com o personagem da notícia, também é outra, né? É uma relação que, na verdade, ela é o resultado de um processo de construção dela, um pouco diferente do que o jornalista... Esse que, na verdade, senta e dá o caráter mesmo da notícia, que o leitor se interessa nela e se integra nela, é outro. O que eu pretendo ser, com as relações que eu tenho, com as relações que eu construí nesse meu tempo
de vida e pela minha passagem também pelo jornal O Tempo, portas abertas para poder, por elas, passar e tornar a notícia da coluna mais tranquila e um caminho mais natural. Eu tenho certeza que esse que eu vou conseguir bem, com a ajuda dessa relação que eu tenho, desse relacionamento que eu construí, fazer com que nós tenhamos todo dia nas páginas do jornal fatos novos e bons de serem lidos. Obviamente que, para além de falar da sua coluna, que eu repito aqui, é sempre bom a gente reforçar, vai estrear no dia 1º de junho no jornal O Tempo, eu vou querer falar um pouquinho sobre esse momento da política com você também. E você falava agora há pouco, né, que na pergunta feita pela Adriana, dessa eleição de 2018 que não acabou. E a gente não saiu de uma eleição e já fala na outra, na de 2022. Nós temos um cenário de polarização total e absoluta entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou a ficar elegível e que também chamou para si muitas das atenções desse processo que envolve o ano de 2022. E temos entre eles dois uma tentativa desenfreada do chamado centro para tentar criar uma alternativa que seja, um candidato que seja, que fuja um pouco desses dois polos que protagonizam a política brasileira. Então nós temos o governador de São Paulo, João Dória, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro Ciro Gomes, que estava mais afeito à centro-esquerda e agora está tentando migrar até para a centro-direita para tentar conseguir uns votinhos ali também. Nós temos o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, temos o apresentador Luciano Huck, que chegou a ser cogitado aí, que é dito e é tido e havido como um nome competitivo. Mas a bem da verdade é que hoje ainda quem chama a atenção do eleitorado, no fim das contas, nos parece que é o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Como é que você avalia essa polarização da política e essa dificuldade do centro, Tito, de construir uma alternativa que fuja um pouco desses dois polos? Bom, você colocou a polarização que é muito evidente entre o Lula e o Jair Bolsonaro, e depois fez um desfile de nomes absolutamente surrados aí, né? Novo, nem o Huck, que já nunca disputou a eleição, mas disse que nem o Huck é novo. Eu acho que há todo um momento aberto para se construa uma terceira via. Eu não tenho dúvida disso. Desses que você falou, desses que você citou, não enxergo nenhuma novidade neles que possa efetivamente trazer para o debate político um ânimo novo. Um nome que é impossível você não lembrar, né? E você, na verdade, você ficou apenas nesses que já disputaram ou querem disputar, ou todo dia saem de casa com essa vontade, é o nome do senador Rodrigo Pacheco, que você não há de negar que é um nome que está em ascensão e que poderia, não fosse a escassez de tempo, mas que poderia perfeitamente, com o talento que ele tem, significar uma terceira via. Eu acho que os agentes estão aí todos disponíveis, né, para que a gente possa buscá-los, acreditar ou não na possibilidade de cada um. Alguns desses que você citou são concorrentes de qualquer disputa. Você esqueceu ainda da Marina Silva. É verdade. Né? São concorrentes de qualquer disputa. E o que nós precisamos de buscar é o encontro de um nome que possa efetivamente representar uma bandeira nova, uma postura nova, um caminho novo. Eu sempre lembro, e lembro de maneira muito positiva, o nome do Rodrigo Pacheco, que se instalou no Senado, numa eleição disputada em Minas Gerais com muita dificuldade, e conseguiu impor-se, né, numa casa onde você não tem amadores, né? Ele tornou-se presidente do Senado como resultado do talento político que ele também exercitou. Então eu não desprezaria essa possibilidade. E onde entraria, por exemplo, Tito, o nome do prefeito Alexandre Calil, que tem ganhado protagonismo, de certa forma, nesse período de pandemia, né, até em cenário nacional, nesse sentido de possibilidades de eleições aí futuras, até mesmo para a presidência ou o governo? Saindo do plano nacional, né? Sim.
e nos concentrando no Calil, acho que ele é candidato natural ao governo do estado. E nisso aí ele vislumbra a possibilidade de disputar agora o Palácio Tiradentes, não é mais Palácio da Liberdade, com o Zema, que é natural candidato. Mas o Calil também ele é muito instável nas suas aspirações. Ontem à noite, numa reunião em que eu estava, o comentário é de que ele estaria falando com o Lula, e o Lula acenando para ele a possibilidade dele ser seu vice na próxima eleição. Os fatos estão todos aí, né? Acho que você não pode dizer que há uma modelagem já concebida e uma estrutura com a qual nós vamos caminhar. Também o tempo possibilita que essa estrutura possa ser realmente revista a cada dia. Em política, vocês que estão aqui todo dia tratando com o fato da forma como vocês tratam, sabem o que isso tem de raiz ou não, né? Eu acho que tudo isso aí, todo o movimento que nós estamos assistindo hoje, ele é passível de mudanças a todo minuto. Não tem nenhum nome novo, não tem nenhum fato novo. Nós estamos requentando coisas, requentando aspirações, requentando modelos, né, que já foram exaustivamente testados nas últimas eleições. Novo que eu acho que nós precisamos de exercitar é o fim das eleições que já foram disputadas. Nós temos que partir para a nova eleição com propostas e com um projeto de país e um projeto de Estado também. Acho que tanto o país como o Estado carecem de um projeto político novo. Ô Tito, na eventualidade de uma chapa Lula e Calil nas eleições do ano que vem, nós temos aí dois fatores que são bem interessantes. Primeiro seria a reedição de uma chapa entre Lula e um mineiro. Afinal de contas, ele teve, quando foi presidente da República, o mineiro José Alencar como vice. Também poderíamos até dizer que seria o fato de uma reedição de ter um empresário como vice, porque antes de ser prefeito de Belo Horizonte, Calil tem uma trajetória longa no meio empresarial. Mas para além disso, tem um outro fato bem interessante, que é o fato de que se essa chapa ela prosperar, digamos assim, nós teríamos o Partido dos Trabalhadores com o PSD, que muita gente diz que é o novo MDB, porque transita no chamado centro, né? Tem várias matizes ideológicas alocadas dentro do mesmo partido, e tem hoje uma capilaridade, começa a ganhar uma capilaridade que é interessante para quem vai disputar a presidência da República. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que seria uma chapa dessa entre Lula e a eventualidade de Alexandre Calil como candidato a vice. Sim, além desse cenário que você montou, ainda se fala na possibilidade de trazer o filho do Zé Alencar, Josué, que está numa posição muito boa hoje na Fiesp, para uma conversa com o Lula. Ouvi também que ele não se interessaria nem um minuto nem por essa conversa, nem por essa perspectiva. Não passa pela cabeça dele deixar de ser empresário, é o que eu ouvi no ouvido dele, deixar de ser empresário com todas as ocupações que ele tem, com todas as preocupações que já o trazem para a cena como dirigente da Fiesp, para eventualmente disputar uma eleição, ele como vice do Lula. Mas trazer o Calil numa chapa com o Lula, e você disse aí dessa possibilidade que a gente enxerga nela, de fazer trazer também para a cena o PSD de dado. Como um participante desse processo, desse processo que vai aí se encaminhar. Eu acho que de novo mesmo ele não tem nada, né? Os partidos não conseguiram imporem-se ou timbrar as suas siglas com proposta de coisa nenhuma. Não tem nada mais arcaico, não tem nada mais velho, não tem nada mais irreal no Brasil do que a organização partidária que nós temos. Houve um momento que o próprio PT representava e bem
a que ele tivesse vindo, a que ele tinha vindo, e o resto era o resto, né? Nem isso nós temos mais. O PT se desfigurou inteiramente, o MDB que você colocou é o mais velho dos velhos, né? E todo o resto que está aí com ele, em nada empolga. Acho que nós precisamos, Rodrigo, na minha avaliação, de alguém que tenha autoridade e tenha coragem, né, de propor ao país um pacto de entendimento, um pacto, na verdade, de união. O país não pode continuar dessa forma, com o presidente da República fazendo gracinha, andando de moto pelas ruas de Copacabana e achar que isso é um gesto político. Isso é uma molecagem, se você me permite. E nem que nós tenhamos, trazendo isso para Minas Gerais, o governador fingindo que está governando. O Estado está muito apagado, o Estado não tem nenhuma representação política, o Estado hoje vive de uma pobreza na sua representação, na sua expressão política, que é muito perceptível, né? E eu acho que essa postura, ela é madrasta para o Estado inteiro. Nós não somos nada no conceito nacional. Não temos um ministro, não temos uma liderança que seja uma liderança confiável e que eu se enxergue nela a possibilidade de fazer algum tipo de transformação nesse relacionamento que para Minas seria tão bom, né? Um estado que hoje é o segundo estado da federação, tanto na sua força econômica como na sua população e na própria representação que nós temos no Congresso, né? A bancada de Minas é a segunda bancada do país, em função do colégio, do tamanho do colégio eleitoral que nós temos. E você não enxerga Minas presente em lugar nenhum. Não temos um ministro, não temos uma liderança que você, todo dia ela esteja de alguma forma com o seu talento, com as suas aspirações, com a sua representação, fazendo mudar o quadro político que o Estado precisa dele participar. Ô Tito, e muitas vezes, ou grande parte das vezes, a política caminha junto com a economia, né? As duas áreas andam muito próximas. Em relação a Minas Gerais, em relação ao país nesse momento tão crítico de pandemia, que cenário econômico, ou quais são as dificuldades econômicas hoje, ou de que forma o Brasil e Minas Gerais podem, né, trabalhar para se recuperar economicamente desse período tão dramático? Adriana, é o que nós falamos no início, acho que nós estamos precisando de um projeto, né? Nós não temos projeto de nada. O Estado, o agronegócio em Minas Gerais e no próprio país representou já a maior expressão do nosso vigor econômico. E o que o Estado fez para que o agronegócio assim se afirmasse? O que o país, né? O governo federal fez para que o agronegócio assim se afirmasse? Nós tivemos uma alta brutal do dólar, não conseguimos fazer ou empreender em nada um processo de substituição das importações de insumos. Dentro desse exemplo, você vê que nós compramos em dólar para vender em real, né? Quando não aqui dentro, devolvemos através da exportação. Mas é um setor que todo mundo bate palma para ele, apenas para citar aqui como exemplo, e que não dependeu em nada, nem do governo do estado, nem do governo federal. A mineração, que tem lá os seus problemas, né? E a gente sabe muito bem o que eles representam quando eles também se colocam sobre a mesa, também não depende de nada, nem do Estado, nem da União. Quando ela depende, ela ou ela se frustra por excessos na sua relação com os controles, por exemplo, na área ambiental, né? A mineração tem dificuldades muito grandes, ou consegue passar absolutamente longe disso aí e vai desenvolver-se com práticas que nós todos temos muito presente, o que significa não respeitá-las, né? Você viu que nessa semana nós estamos aí trabalhando em cima de uma denúncia de que a Vale do Rio Doce, com todo esse drama que ela já criou aí em Brumadinho, ela ainda tem 14 barragens grandes, expressivas, perigosas, que nunca foram sequer acompanhadas ou noticiadas aos órgãos de controle ambiental. Inclusive, uma barragem tão pequena assim, uma barragem é uma coisa que é tão imperceptível assim. Inclusive foi assunto da sua coluna de ontem, né? Está aqui publicada.
Exatamente. Então, isso é apenas para citar exemplos, né? Acho que nós temos setores aí que muitos se afirmaram e outros que a gente não consegue também trazer, talvez não consegue enxergar neles uma participação efetiva, tanto do poder do Estado quanto do poder da União, para torná-los mais expressivos, mais participantes e mais transformadores desse amplo quadro de miséria que nós estamos vivendo aí, né? Luiz Tito, novo colunista diário do jornal O Tempo, a partir do dia 1º de junho, todos os dias, uma página lá com bastante notas, muitos bastidores da política e da economia, conversou com a gente hoje, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Boa sorte, bom trabalho, conte sempre com o nosso microfone aqui e que você possa contribuir muito para o noticiário político de Minas Gerais, que, convenhamos, precisa ficar mais quente. Muito obrigado, Rodrigo, obrigado, Adriana. Obrigado, leitores do Tempo, né? Nós vamos, terça-feira, temos um bom encontro. E obrigado também pela audiência dos nossos ouvintes da 91.7. Obrigada, viu, Tito? Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, da minha forma também.